Vamos falar um pouco sobre o STF. Nós vemos muitas revoluções políticas e até militares, alguns militares, que se voltam contra o STF. Vamos falar do ser humano, né? O ser humano comete erros. Então, com certeza você vai ter, como você tem os erros políticos do presidente da República, você tem o erro dos militares com toda aquela questão de leite moça, de compras, você também tem os erros do STF. Você tem erros porque quando você entra no STF, você é indicado por alguém. Só que a gente tem que atentar para uma questão. Olha a formação que esses caras têm, a formação acadêmica, né? Doutorado, professor da Universidade Católica. Se você for ver, a formação que esses caras têm, a bagagem que esses caras têm, foram anos de estudo. Se o currículo não tivesse não ter sido adulterado, como o Alexandre de Moraes uma vez adulterou, supostamente adulterou, porque depois ele acusou a secretária de ter colocado essas informações de doutorado, né, pela USP. Só que, na verdade, essas informações ele tinha colocado em outros currículos, né, para o Senado e tal. E, na verdade, pode ser que ele realmente tenha mentido sobre isso no currículo, que é uma vergonha para um juiz precisar mentir. Né? Então, se você está aí com a lei e você é, contra a lei faz uma parada, eu acho que é uma coisa muito ridícula. Mas não é uma coisa tão grave, tá? Não é uma coisa tão grave. Você teve também um dos ministros do Bolsonaro que falsificou o diploma em Harvard, você teve o Wilson Witson. Eu acho que não, por não existir uma punição, né, para esse tipo de mentira, né, é por isso que eles fazem. Não há uma punição, é como as fake news, por não haver uma punição perante a lei, eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram fazer, sendo que desinformação e mentira é crime. Né? De qualquer forma é crime, mesmo que seja virtual. Então, gente, todo ser humano é passível a erros. Né? Se a gente for pegar os podres de todo mundo, é muito fácil fazer um dossiê sobre a vida de qualquer pessoa. Sempre vai ter coisas que vão nos chamar a atenção. Então, nós temos que saber filtrar o que realmente é uma formação de quadrilha de um erro. Né? Na questão do Alexandre de Moraes, eu falei no outro vídeo o que ele fez? Ele simplesmente falou entre os amigos, deu uma sugestão, né? Que o que aconteceria na Lava Jato do dia seguinte, quando o Palocci acabou sendo preso. Então ele no meio dos amigos ele acabou aloprando ali e falou. Isso é uma falha humana, tá? Deveria ter sido responsabilizado sim, porque era uma coisa em segredo de justiça. Então, o problema é que não há responsabilização quando o cara comete isso. Então, tudo que você não tem um bloqueio, né? Você não. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte: fez errado, tem que pagar. Porque o pobre paga aqui fora. Então, o rico, o juiz que é rico, né, tem dinheiro, ele também tem que pagar. Ele também tem que pagar pelos seus erros. Os políticos também, né? Mas só que não é isso que acontece no Brasil. Eles erram, continuam trabalhando, continuam no partido, continuam sendo apoiados. Né? Então, há duas questões aí. A questão do erro humano e a questão do erro para beneficiar os outros. Mas fica muito difícil para um juiz que entende de lei, perante outros juízes que também entendem muito de lei, ele conseguir mentir fácil. Fica muito difícil. Então, quando ele começa com aquela historinha de que entendeu o troço de uma forma, os próprios juízes vão lá no passado do cara e verifica as coisas que esse cara julgou e vê que o cara tá com tá- ele está contra a jurisprudência, ele está contra o que ele falou no passado. Um exemplo, o Gilmar Mendes, por duas vezes votou a favor da prisão em segunda instância e depois parou de fazer isso. Mas a gente também não sabe qual foi o entendimento dele, porque no caso do Gilmar Mendes, houve algumas alterações. Houve uma percepção, sim, de que o Bolsonaro e o Sérgio Moro estavam mancomunados. Isso foi descoberto pela escuta telefônica do Intercept, que até hoje não dá para engolir como que alguém consegue invadir um Telegram, né, de um juiz, cara, que era
o cara que estava sendo colocado como ministro da Justiça ali. Então, e um hacker brasileiro, né, cara? O brasileiro sabe ler as figuras, mas para hacker, o cara não tinha nenhum curso de informática. Então, vem um americano, olha aí os Estados Unidos, vem um americano Glenn, né, para poder comandar essas investigações, essas coisas, noticiar isso. Para mim, a inteligência americana já tinha entregue todo aquele dossiê e eu não sei o que o Moro fazia tanto nos Estados Unidos, qual que tipo de interiguismo e negociação eles tinham, porque ali pode ser uma quebra de divisa, um tráfico de informação, né? Fala-se muito em peculato e as pessoas nem sabem o que é peculato. Peculato é você utilizar de forma ilegal o dinheiro público, né? É isso, é peculato. Eles fazem uma linguagem bonita para o povo não entender. Então a gente precisa pesquisar sobre as coisas. Mas nesse caso aí, tráfico de influência, de informação também é crime, né? Brasileiro não tem que estar se misturando com a inteligência americana sem dar satisfação do que foi fazer lá, né? Nós fazemos parte do continente americano, nós fazemos parte, mas tem que ver o que o cara foi fazer lá, mano. Tem que dar esclarecimento. Quando você volta, a imprensa vai em cima, você tem que esclarecer. Porque senão, logo um cara que está com esse envolvimento de escuta telefônica, possivelmente uma manipulação da Lava Jato para prender o Lula, tá? E as pessoas falam muito sobre o Lula não é ladrão. Então, o PT teve muitos casos de corrupção. Então nós temos que entender o seguinte: o Lula é representante maior do PT. E o Partido dos Trabalhadores, fundado, que ele é o líder lá, fundado, se não me engano, por ele, tem muita corrupção. Mas também teve a Lava Jato Tucano. O PSDB também teve tretas, né? Então vamos colocar os pingos nos is. Vamos esclarecer quem são os culpados. Vamos colocar. Porque ficar defendendo também o PT, tendo ele culpa no cartório, mesmo que a Lava Jato tenha sido partidária, né? O que a gente pensa, né? Que possivelmente pode ter sido partidária, o foco da Polícia Federal foi ali, né? Foi naquele negócio. E descobriu coisas erradas também. Então isso não exime o PT de ter crimes, né? Eu não sou bolsonarista, não sou petista. Eu até hoje voto no Ciro Gomes porque até hoje nunca vi nada demais. Mas se também começar a ver os absurdos, eu vou ser corajoso de falar. Eu não vou ficar acoitando erros, né? Então, na questão aqui se tratam de pessoas que cometem erros, que têm dívidas, inclusive o Alexandre de Moraes, ele era ligado ao PSDB, e depois ele vem julgar uma causa ele vem julgar uma causa de questões de empresários ligados à JBS, que tem parceria com o PSDB, alguma coisa assim. Eu acho que não deveria, mesmo que ele seja o juiz do Supremo, eu acho que deveria ter um substituto para julgar essa questão ali, tá? Não poderia, porque teve uma ligação, ele fez parte. Mas o que mesmo que eu tenho que lembrar? O senador do PT, eu esqueci o nome daquele cara que tem um cabelo grisalho, esqueci, mas ele acusou o Alexandre de Moraes de fazer parte do PCC. Eu acho que foi uma acusação muito ridícula, meio maléfica, porque o esclarecimento do cara fazia sentido se realmente foi aquilo que aconteceu. O cara, ele trabalhava para uma empresa, essa empresa tinha uma garagem e fez um contrato com um político para ceder aquela garagem, e o político deu uma reunião lá. E esses integrantes dessa reunião que estavam ligados ao PCC, né? Que tinham, então tentaram ligar isso ao Alexandre de Moraes. Aí saiu sacanagem. Isso aí, se for realmente dessa maneira, é forçar a barra. Então você tem que esclarecer uma informação, né? E não chegar com uma informação que você não sabe e tentar fazer parecer que o cara é ligado ao PCC, porque é isso que a mídia às vezes faz, né? Como nessa questão da urna eletrônica, por exemplo. O Bolsonaro é a favor do quê? Do voto impresso?
de escrever novamente. Eu não entendi até agora, eu sei que a maioria dos brasileiros não entendeu qual foi o plano, o projeto, porque eles não mostram pra gente o projeto lá. Que se realmente eles queriam retroceder a questão da urna eletrônica ou se era uma audição, né, uma auditoria sobre a urna eletrônica. Ou seja, ela imprimiria um papel e esse papel seria colocado numa urna para depois fazer a contagem e verificar se a urna está realmente... É uma prova real da urna, se ela está realmente mandando sim os votos elaborados de forma correta. Só que pelo que eu percebo, que eu não sou bobo, não era isso, como alguns bolsonaristas dizem. Era realmente retirar as urnas eletrônicas. É o que eu percebo. Mas como eu não tenho prova, então eu vou ficar com essa situação até eu pegar a documentação de entender o que realmente foi votado lá na Câmara. Isso eles não mostraram pra gente. Como foi colocado esse texto, tá? Então eu vou pelo real. Eu não quero conversinha, papinho de gente que protege o presidente. Eu quero a realidade. Qual é o documento? Como estava sendo escrito? Pega um advogado, como que está sendo interpretado isso aqui? É isso que a gente precisa, de real. Isso não tem mídia, nenhuma mídia vai contra isso. Agora, o que a mídia colocou foi esse retrocesso. Quem está certo agora? A mídia? Porque se a mídia colocou um retrocesso e não é um retrocesso, é simplesmente a auditoria da urna, então a mídia errou. Mas se a mídia está dizendo que é um retrocesso e for verdade, a mídia está certa. Tá? Os veículos de comunicação estão corretos. Então é isso que é ridículo no Brasil. Você não tem a informação segura. Né? A gente fica se apegando, se palpando a questões assim. Infelizmente, é ridículo. Chega a ser ridículo. É chover no molhado. Então eu não vou brigar por uma bandeira, mano, que não é minha. Eu não vou brigar por uma questão que eu não compreendo. Eu tenho que entender e, a partir dali, tentar desmiuçar aquele assunto e brigar pela verdade. É isso que o brasileiro tem que ter. Brigar pela verdade. Outra questão é que isso tinha que passar pela escola. Tinha que haver aula de política na escola. Vamos estudar hoje a vida do Jair Bolsonaro. Aí pega lá do início e discute sobre o assunto. Mas os professores são muito ligados à sociologia. Então vai ficar ruim. Por quê? Porque o que acontece é que ligam a profissão de professor ao comunismo. Como eles não podem acusar o professor é o formador de todas as profissões. Ele podia passar em qualquer concurso público. Então ele não é professor por dinheiro. Então se eu não posso acusar ele de ser ganancioso, eu tenho que criar uma questão para poder acusá-lo. Então, é comunista. Então todo o ensino da escola pública é comunista. É tipo isso, mano. Eles tentam jogar nessa questão. É uma estratégia de guerra, né, cara? E é ridículo, chega a ser ridículo. Tá? E humilhante para os professores, porque quem é que teve aula de sociologia? Quem ensinou isso? Foram os professores. Então eu prefiro acreditar naqueles que se dedicaram à profissão, né? E que entendem muito bem as questões do país.